Boa noite. Vou mandar um convite aqui para Cecília. Enquanto isso, vou esperar o pessoal entrar. Gente, eu sou muito pontual. Deixa eu esperar aqui um pouquinho. Que eu acho que eu sou pontual demais. Deixa eu ver aqui, vou mandar um convite para Cecília agora. Tô esperando ela aqui. Som. Pronto. Deixa eu mandar um convite aqui para Cecília. Oi, Oi, Cecília. tudo bem? Tudo e você? Tudo bom? Foi rápido? Então, Tem algumas vezes, a última vez que eu participei, demorou bastante para eu conseguir acessar. Não sei se era a internet aqui que não estava muito legal. Tudo Então, bem? todo jóia. Da última vez que eu fiz com a Cláudia também, a gente dei uma trabalheira para poder Para conseguir conseguir conectar também. conectar. Mas deu Sim, certo. bom demais. Vamos esperar aqui o pessoal chegar para a gente iniciar, né, para a live. Vamos aguardar um, né? Isso. Eu sou muito britânica, assim, o reloginho. Eu Também gosto. Eu sou muito pontual. Eu já cansei de chegar em aniversário e ajudar a mãe a terminar de decorar a festa, porque eu cheguei pontual. Eu Então, também sou bem pontual, assim, tento ser, né? O máximo que eu consigo. Em sim, alguns momentos, é claro que às vezes não dá, mas o máximo eu consigo fazer bem certinho mesmo, bem pontual também. Pelo menos tento. e isso, essa organização da gente com os horários, ele também reflete na nossa vida, né? Não é só com o horário, mas se você tem essa organização dentro de você, se você não tem organização com os seus horários, com os seus compromissos, isso acaba refletindo dentro também, né? Que por dentro também é porque tá uma bagunça, né? Provavelmente Tá está por dentro, né? provavelmente tá desorganizado, né? Eu vejo muito isso aqui, assim, né? As pessoas que chegam, às vezes, com uma dificuldade muito grande em organizar o tempo, em dar conta de fazer todas as coisas, né? Eu falo, tem que priorizar, não adianta querer fazer tudo, né? Coloca prioridades, coloca urgências, vai o que é essencial, que não tem jeito, né? Que tem uma consulta, algo marcado, a aula das crianças, né? Tentar ir priorizando essas coisas para a gente ir conseguindo viver na maior organização possível, né? Agora tem algumas pessoas que infelizmente não conseguem também, né? É verdade. Boa noite para mim, eu acho que é a Michele. Você me corrige, Michele, se não for você. A Cris também, boa noite. A Cris está em Londres, está assistindo a gente de Londres. Eu acredito que ela vai ter algumas perguntas também, né, Cris, para poder fazer. A gente conversa muito, muito mesmo. E hoje é isso, a gente está aqui para poder ajudar, né, de alguma maneira, tirando dúvidas e também acrescentando com o conhecimento que a Cecília tem de causa, né, que trabalha com isso também com terapeuta, como terapeuta. E eu e a Cecília, a gente se conhece há alguns anos, né, Cecília? E nós fizemos um curso, olha só, nós fizemos um curso juntas. Isso foi em 2017, não foi? Foi. 2017 foi. E aí, a, 17 mesmo. foi. E a Cecília é biomédica. E aí eu tinha me formado em estética e a gente estava fazendo um curso, uma especialização no módulo de estética, né? E a gente sentou junto e ela pegou e a gente, lá na hora de uma fazer procedimento na outra colega, nós duas nos escolhemos para a gente poder fazer os procedimentos injetáveis. Eu e a Cecília se aproximou e assim, a gente começou a se seguir e a gente nunca desconectou uma da outra. A gente está sempre olhando o que a outra está fazendo, né? E é engraçado que
a gente seguiu o mesmo caminho, mas um pouco distante daquilo que a gente tinha estudado e formado para ser. E sem saber uma da outra, porque na verdade, assim, a gente vai se acompanhando aqui na rede social, mas é uma coisa muito longe, né? É distante. E quando aquele dia que nós nos conectamos novamente ali, conversando, né? Que eu falei, gente, é verdade, a gente agora tá, né, seguindo o mesmo caminho novamente, porém totalmente diferente do que a gente se conheceu. É muito engraçado como Deus age na nossa vida em diferentes formas, unindo, né, pessoas, conectando. É muito lindo, assim, eu É vejo o agir verdade. dele em muita coisa. E assim, a gente, não que a nossa profissão, a gente não ajudasse pessoas, né? A gente ajudava. Só que o que hoje a gente, a gente tem, eu tinha, pelo menos, acredito que você também, porque todo terapeuta tem isso dentro dele muito forte, que é ajudar. Que é É, ajudar a pessoa, a gente não resolve o problema de ninguém, a gente ajuda a pessoa a resolver o problema dela. Ela a se conhecer e ela a resolver, né? Encontrar o caminho. Então, a gente. Não que a nossa profissão não fazia isso, né? Mas era de uma outra forma. E a gente tinha isso dentro de nós muito forte, que a gente queria ajudar as pessoas de alguma maneira. E aí hoje a gente entende que é através da terapia. eu, assim, na verdade, foi o porquê eu fui para terapia, foi isso, né? Porque eu sempre, assim, desde muito pequena, eu queria ajudar as pessoas. Eu não sabia exatamente como, mas eu queria muito ajudar as pessoas. E em um curso que eu fiz, muito depois, eu acho que já me especializando em acupuntura, foi quando eu percebi que as pessoas na estética, elas vinham procurando algo externo, mas que na verdade faltava algo interno. O que elas estavam tentando preencher, né, externamente, algo que estava faltando dentro. Era autoconhecimento, às vezes um trauma que tinha, né, de uma falta, de uma rejeição, de um abandono. Hoje nós vamos falar bastante sobre isso por aqui, Isso. inclusive, né? Então, assim, foi onde eu falei, gente, eu preciso ajudar essas pessoas de uma outra forma, elas se descobrirem, elas descobrirem o porquê que estão nessa busca incessante, né? De querer estar bonito Então, o o tempo exterior, todo. né? Que tá camuflando o exterior. Exatamente. É algo assim, que não é que seja a doença, os problemas do século. O negócio é que hoje as pessoas estão assim mais atentas a essas coisas. E antes não tinha essas coisas. Até era um tabu quando falava em terapeuta, em psicólogo, né? Para as pessoas era uma frescura. Nossa, se alguém falasse, eu preciso de um psicólogo, ela era julgada por aquilo, né? Eu preciso fazer terapia. As pessoas eram julgadas por isso, né? E hoje as pessoas entendem que não é problema ela pedir ajuda, né? Porque ninguém sabe de tudo. A gente precisa das pessoas, senão Deus tinha feito a gente para habitar sozinho, não em Exatamente. conjunto, né? E assim, eu vejo muito também nessa questão de um preconceito mesmo, né, em fazer terapia, em buscar ajuda, principalmente em cidades menores, igual eu moro numa cidade muito pequena. Então as pessoas elas têm medo de que o terapeuta ele saiba da vida, saiba dos problemas que você tem. Então muitas vezes a pessoa sai da cidade, vai na outra cidade próxima para buscar terapeutas que não, né, psicólogos, enfim, que não, para não falar tudo. Então, assim, por que você está procurando ajuda, então, se você não quer resolver o BO todo, sabe? Então, tem muita coisa ainda que precisa ser falada. Eu acho que uma live dessa, por exemplo, ela não é apenas para a gente falar sobre doenças, né, físicas que vêm de origem psicológicas, mas elas é muito mais do que isso, né? Eu acho que assim é um meio da gente informar as pessoas sobre várias outras questões emocionais
que às vezes não é divulgado com tanta frequência. Igual você falou, hoje em dia já tem um conhecimento, as pessoas já, né, assim, nossa, quantas pessoas com ansiedade, quantas pessoas com depressão, quantos, né, o mal do século são o burnout, mas assim, porque tem diagnóstico. Antes as pessoas passavam por isso, né, e não tinham nem o diagnóstico sobre o que estava passando, enlouqueceu, né? Antes era Exato. isso. Aham. Era loucura, né? E hoje não. Era. Porque o conflito, eu acredito que o maior conflito que nós temos, enfrentamos na vida, é dentro de nós. É quando a gente, Nossa, o conflito interno, quando você não consegue resolver ele, quando porque ele tira a paz. É, e aí, enquanto você não resolve, você pode tomar antidepressivo, você pode. É uma solução paliativa, né? Porque é físico, o seu problema é emocional. Então, ele vai acalmar o seu físico, mas eu acredito que o conflito interno, ele está muito ligado ao nosso lado espiritual. com certeza. Muita gente, assim, muitas vezes eu percebo isso assim. Não é que a pessoa está afastada de Deus, né? Nessa Uhum. questão lado espiritual, assim. Mas muitas vezes ela está um pouco menos conectada a Deus, né? Ela tá ali, às vezes ela tá orando, né? Não é falta de Deus. Egoísta, né? Ela vai, né, à igreja, ela vai, né, no culto, ela vai, faz, ela tá tentando. Só que ela não deixa que Deus entre nela, né? Aquele Espírito Santo mesmo esteja conectado, né? E às vezes até está. Só que as circunstâncias que levaram ela a chegar naquele ponto emocional que ela está ali, ela duvida. E quando você duvida, você deixa de ter fé, né? Então, assim, a fé, ela faz com que tudo vá acontecendo melhor, né? Então, por exemplo, dentro dessa parte, né, que é realmente a live, das doenças que vêm de origens psicológicas, né? As psicossomáticas. Elas apresentam, às vezes, no corpo sintomas que não acham que é uma doença de verdade, assim, Isso. né? Não que não seja de verdade, mas assim, a dor é real. Porém, se você vai ao médico, né? Porque foi uma das dúvidas que eu recebi na caixinha. Eu abri Aham. uma caixinha, né? A gente anunciou a live e me perguntaram como que eu faço a diferença entre a doença física mesmo e a Aham. doença psicossomática, porque as duas têm sintomas. Isso. Só que quando você vai ao médico, que você faz a procura, né, pelos exames e tudo, os exames não apresentam nada. É como se você fala assim, parece que está até inventando. Eu já escutei isso muito aqui, Aham. né, do filho falar que a mãe, parece que a mãe está inventando a dor, porque vai no médico e não tem nada. Não tem nada que seja detectável por exames. Porém, a gente vai investigando, né, aí dentro das terapias, da psicologia, a gente vai investigando essa pessoa até a gente encontrar a origem do porquê, quando começou, como começou, às vezes começou recente, mas a causa é muito antiga. Então, por exemplo, tem a síndrome do intestino irritável. Ela às vezes é causada por traumas na infância, ou abuso, ou às vezes rejeição, abandono, né? Então são várias causas. Aham. E ela só manifesta, né? Assim, começa a manifestar no adulto ou no idoso. Já vi acontecer assim, começou a manifestar no idoso, e aí você vai investigar, entender. E foi uma criança que foi criada pelos tios, avós, menos
pelos pais. Então, Aham. assim, você, tem algum problema? Criaram com todo o carinho do mundo. Mas às vezes ficou um trauma naquela criança e que ela cresceu aprendendo a isolar aquele trauma, né? Apagar, empurrar para debaixo do tapete, Isso, enfim. ignorar, né? E aí ela só realmente quando adulto e às vezes a partir de algum gatilho, né? Então, se tem algum gatilho em relação à mesma coisa que causou lá atrás, ela acaba despertando algum tipo de sintoma físico. E isso é muito forte. Eu até falo, comento sobre isso no meu livro. Não é que às vezes a pessoa está com esse trauma, ou a criança desenvolve um problema, ela está com um certo trauma, e aí é, a gente vai investigando, e aí o fato é a ausência dos pais. Mas não é que eles moram com os avós, não é que os avós é ruim. Não, os avós são bons. Mas que o avô e a avó, eles podem ser os melhores avós do mundo. Eles não são os pais. É igual a mãe, tem muitas que vão contra isso, mas é a verdade. Achar que criar um filho sem a presença do pai tá tudo bem para a criança. E não, eu posso ser a melhor mãe do mundo, que eu nunca vou substituir o pai, o papel do pai, a figura paterna. A minha figura é materna. Então, isso também causa. E aí, a gente até acompanhou um caso. O rapaz já tinha mais de 20 anos e, assim, ele teve problema com alcoolismo e muito nervoso, muito agressivo. E aí a gente foi pesquisando o que que era isso. De início ele não queria buscar ajuda, porque homem tem muito preconceito com isso, de buscar ajuda, né? Mulher até que não, mas o homem fala, nossa, mas eu ir num psicólogo, eu ir num terapeuta. E a gente aconselhando que não é que que ele precisa de outra pessoa para resolver o problema dele, mas é para ele identificar aonde foi que ocorreu o trauma que transformou ele assim, porque é involuntário, era uma pessoa que a família falava que é um rapaz amoroso, muito querido, prestativo, muito querido com os avós, mas o que ocorreu com ele? O pai era muito violento, era alcoólatra, e aí ele assistia o pai com aquela violência toda enquanto os pais eram juntos. Depois os pais se separaram e aí ele ficou, né, criado aqui e ali. Depois ele perdeu esse pai e ele cresceu sem figura paterna ruim e sem boa. Ele ficou perdido. E aí todo mundo que chamava ele tratava ele com pena. E aí ele ficou sentindo que as pessoas tinham ele por perto por dó. E aquilo foi causando um transtorno muito grande dentro dele, porque ele não falava sobre isso com ninguém. Que até que ele começou a desenvolver, né, muito nervoso, problema com alcoolismo, com drogas. E aí foi um dia que a irmã dele pegou e falou para ele, não, você precisa de ajuda e a gente vai te ajudar. E aí ele fez uma sessão e ele falou, nossa, mas que negócio bom. A gente, né, eu descobri de onde que veio a fonte do problema e aí ele está conseguindo resolver isso. Então, às vezes a pessoa, eu sou assim. Não, gente, ninguém é agressivo do nada, né? Não É, não é, eu sou veio essa. Não, nada é do nada. Tudo tem uma nada é fonte. Nada. E aí tudo tem uma fonte e a gente tem que investigar de onde é essa fonte. E se eu não consigo fazer isso sozinha, eu tenho que buscar uma ajuda para isso. E assim, ó, o que tá acontecendo demais, demais, assim, sempre teve, né? Mas agora, ainda mais, a gente tá falando de pessoas que foram criadas pelos avós. Uhum, Mas existe o abandono dentro de casa, né? exatamente. E esse é mais difícil ainda de você conseguir entender, de conseguir detectar, da pessoa conseguir explicar. Por quê? Conviveu a vida inteira com pai e mãe. Porém, você vai entender melhor o pai, geralmente ele tem, né, assim, hoje em dia tá tudo muito diferente também. Assim, geralmente a mulher e o homem saem para trabalhar, né? Antigamente não, era o homem que saía para trabalhar. Então ele ficava mais ausente, porém
era trabalhando, era por isso, por aquilo, é para comprar as coisas, né? O homem, às vezes, ele tem essa falsa sensação de que ele só precisa dar atenção comprando coisas, né? Isso. E o Dando uma papel vida. dele é só ser provedor. Né? Então, assim, com isso, não digo que tá errado, é claro que precisa, né? É. Ele é um provedor, ele Aham. precisa ser provedor, é um dos principais papéis, né, do homem. Porém, e aí, hoje em dia, ainda agravou mais, porque aí a mulher também saiu de casa para trabalhar. E quando eles estão em casa com os filhos, não tem atenção para os filhos. Eles continuam no telefone, trabalhando ou distraindo, porque, poxa vida, meu dia foi tão cansativo, eu não posso ficar no Instagram um pouquinho, né? Eu não posso assistir a live das meninas que elas estão fazendo. Então, assim, existe essa sensação de que o abandono, ele é só quando eu deixo meu filho para outra pessoa cuidar. É. E não, às vezes, por exemplo, eu chego cansada do trabalho, chego irritada, tem dia que eu tô muito irritada mesmo, né? A mulher tem os momentos ali, a TPM, tudo. Às vezes eu tô longe dos meus florais, eu fico às vezes um tempo sem usar. Eu percebo, eu falo, opa, eu tenho que voltar a usar, porque eu não tô no meu normal. Deus não quer isso de mim para os meus filhos. E Aham. aí eu vou, sento, brinco. Eu sei que tem momentos, tem dias e tem dias. Vão ter dias que a gente vai conseguir, né, fazer, ser a pessoa presente, mas tem momentos que não. E esse abandono, lá na frente, ele vai refletir, às vezes, em uma gastrite nervosa, que ninguém sabe por quê. Ah, toda vez que eu fico nervosa, me ataca o estômago. Mas aí você vai fazer, tem uma gastrite. Tem. Só que ela é de fundo emocional. E por quê? Qual é o gatilho que me faz? Por que que eu fico com raiva quando alguém, por exemplo, me decepciona? Ou quando alguém. Por que que eu paraliso quando alguém me decepciona? Por que que eu me irrito tanto quando não fazem do jeito que eu quero? Por que que eu fico impaciente, né? Então, assim, são vários questionamentos que a gente começa a fazer na gente quando a gente tem autoconhecimento. Agora, quando você não tem, você coloca a culpa no outro. É. Você não tem responsabilidade. É muito mais fácil você dizer, o pai é isso, o meu pai fez isso, meu pai me abandonou, meu pai isso, ou o meu marido isso, né? A minha mãe aquilo, Uhum. do que eu falar assim, beleza, aconteceram todas essas coisas comigo. E agora? O que Como que eu eu vou fazer posso com isso? resolver? É. Né? Não é o que fizeram comigo, é o que eu vou fazer a Sim. partir do que fizeram comigo. Aham. Né? Então, todas as questões que a gente tem como resolver. Mesmo as mais difíceis, É. as que parecem impossíveis. As que parecem impossíveis ainda são melhores, porque aí o agir de Deus vem, né? Nos mostrando que existe milagre mesmo na nossa vida. Exatamente. É, eu sempre costumo dizer para as pessoas assim que problema é para você resolver, não é para você ficar brigando com ele ali, né, lutando com ele. Não, é para resolver. Tem problemas que você vai resolver rápido e tem problemas que você vai resolver sozinho. Só que tem problemas que você precisa de ajuda e tem problemas que é só você e Deus. Então, Exatamente. mas todos eles têm solução. Tem. E assim, desde os mais difíceis, né? Até os mais simples, vamos dizer assim, o parar, respirar, pensar sobre, né? Quais são os caminhos possíveis para que eu consiga resolvê-los, né? E aí, por exemplo, vem uma paciente com dor no joelho, por exemplo. É uma dor física? Ela tem exames que detectaram uma artrite, uma artrose. Ok. Desgaste, né? Mas tem algumas pessoas, por exemplo, que vêm com dor na lombar. E aí você vai perguntar, não, peguei um peso? Ok, dor física.
Ela lesionou a coluna porque está pegando um peso. Agora, tem algumas pessoas que elas não estão fazendo nada de diferente e elas constantemente têm uma dor física, ou uma dor lombar, ou uma dor no joelho. E aí, dentro da medicina tradicional chinesa, a gente vai pegando a relação entre os órgãos, né? O que que esse órgão tem de relação com a parte emocional? O que que esse local, por exemplo, o joelho, tem a ver com a sua vida emocional? Geralmente as pernas, o joelho tem a ver, por exemplo, com o caminhar. Tá difícil caminhar? Ataca o joelho. A lombar também tem a ver com o futuro, né? O daqui a pouco, como que vai ser? A Então, ansiedade, né? oi? A ansiedade, a preocupação de saber A como que vai preocupação. ser. Então, assim, o que que eu posso fazer, né, diante disso para me melhorar, para melhorar essas dores? Eu preciso entender a origem, o que está causando. E aí, por exemplo, algumas pessoas me perguntam, né, sobre essa questão da ansiedade, depressão, como que eu vou diferenciar? A ansiedade, ela é muito a questão, estou vivendo muito no futuro. A depressão, muito no passado. Ou sofrendo pelo que passou, ou com nostalgia demais de um tempo que era melhor do que agora. E o burnout, né, que hoje em dia também entrou ali nas principais, né, doenças emocionais, Isso. é o excesso de presente. A gente tem que fazer para o outro me valorizar, me reconhecer. Eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro, eu tenho que, né, trazer tudo para casa. Isso. Então, existem muitas questões que a gente que estão envolvidas nisso. Então, assim, o burnout tem muito estresse, estresse do agora. A ansiedade tem o estresse do futuro. E às vezes tem ansiedades que levam ao pânico. Porque a pessoa, ela pensa tanto que o problema que ela está imaginando realmente já está acontecendo, que ela entra num pânico que, às vezes, assim, você entra com a medicação, né? O psiquiatra, você encaminha, no caso, eu, terapeuta, né? Não passo nenhuma medicação alopática, eu passo apenas os da medicina integrativa, né? Florais, a aromaterapia, mas às vezes a pessoa entra com o alopático e mesmo assim ela não consegue melhorar tão fácil. Então, assim, muitas vezes precisa desse acompanhamento ali entre o psiquiatra, o terapeuta, o psicólogo, né? Multiprofissional mesmo, para a gente conseguir uma melhora. Eu também faço o reiki e muitos pacientes que estão nesse grau de instabilidade emocional, com o reiki eles têm uma melhora, eles baixam a guarda, eles dão uma diminuída naquela sensação ali de pânico, de medo, né? Então, tudo isso eu acho que vai ajudando, né? Uma terapia ajuda a outra, né? Uma terapeuta ajuda a outra, Isso. uma profissão também, né? Essa integralidade ali também ajuda demais. E hoje, assim, é, hoje em dia, nós encontramos uma barreira muito grande nas pessoas que têm conhecimento do problema, mas que acham que é da personalidade. Não, eu sou assim porque é o meu jeito, é a minha personalidade. Então fica difícil também de você ajudar uma pessoa que ela não reconhece que ela é suscetível à mudança e que não é, às vezes não é. Uma vez numa conversa, assim, no acompanhamento, a pessoa falou, eu vim aqui porque me disseram que eu sou muito nervoso, no meu trabalho que eu sou muito estressado, que eu sou muito grosso e tal com as pessoas. E aí a gente foi conversando, e a pessoa nunca baixava a guarda, nunca baixava a guarda. E aí, com o tempo, ele foi falando, olha, você não vem, porque já começou a ficar nervoso até com a gente também. Você não pode me julgar, porque esse é o meu jeito.
você não tem noção do que eu passei, do que fizeram comigo. Eu falei, você acabou de contar, por que que você é assim? Porque fizeram com ele, o tanto que eu já fui humilhado. Então, ele tá com essa dor, estava com essa dor agarrado até aquele dia, acreditando que ele tinha que ser daquele jeito. E aí ele estava, tipo, punindo pessoas que não tinha nada a ver com o que fizeram com ele lá atrás. Se ele sofreu, foi humilhado na juventude, na infância dele, ficou lá atrás. Mas tem gente que fica remoendo e fica, ah, ninguém teve dó de mim, eu também vou ter de ninguém. Ah, comigo foi assim, eu vou ser assim também. E aí, isso faz muito mal para a pessoa, porque ela se torna uma pessoa antissocial, porque as pessoas não querem conviver. E aí, no trabalho também, ela tem prejuízo no trabalho, porque às vezes ele é um excelente profissional, mas ele não sabe conviver com as pessoas. Então, isso atrapalha muito a vida profissional das pessoas, porque ele está com problema ali, ele já estudou muito, ele é especializado nisso, tem conhecimento naquilo, mas ele não consegue conviver com as pessoas. E aí isso atrapalha ele no trabalho também. E muitas vezes a pessoa ela não consegue perceber, né, que ela é assim porque, né, assim, ela. E aí, igual você falou assim, as pessoas elas já fazem uma armadura, Isso, né? E essa proteção, ela vem em forma tanto assim, de rispidez, né? A pessoa fica ríspida, quanto de acúmulo de gordura. Tem algumas pessoas que a forma de proteção delas, elas estão tão armadas e estão achando sempre que vão ser atacadas, que elas engordam e aí elas não conseguem emagrecer. E aí, quando você vai investigando a parte emocional dessa pessoa, tem a ver com ou uma proteção relacionada a abuso, outras vezes uma proteção relacionada com eu preciso sempre dar ajuda, de ajudar o outro, né? Então, assim, é uma busca incessante de ajudar, de agradar o outro. Então, ninguém nunca me ajuda, mas eu não deixo ser ajudada. é. Não é que os outros não me ajudam, mas eu não deixo ser ajudada. E aí ela vai formando, né, aquela barreira de proteção que em alguns casos é em forma dessa gordura. E aí também outra coisa que eu vejo muito é assim, a minha dor de cabeça, a minha enxaqueca, Tomou a pó. minha dor na Abraçou. coluna, né, a minha ansiedade toma posse de um negócio que não foi Deus que criou para você. Então, Exatamente. né? Aham. E mudar essa mentalidade, esse mindset dessa pessoa, nem sempre é fácil. Por quê? Às vezes é uma pessoa totalmente pessimista, é uma pessoa que só vê o lado ruim das coisas. E a Isso. partir do momento que a gente consegue fazer, olha, vamos fazer um trabalhinho todo dia. Você, uma pessoa que é assim, né, mais pessimista, todo dia você vai escrever num papel coisas positivas diante dos seus pensamentos negativos. Então você vai transformar eles em coisas boas, né? E essas pessoas, elas têm uma resistência muito grande em fazer a atividade que é pedida, porque ela não acha que aquilo vai ser a cura dela. Nossa, que bobagem fazer isso. As pessoas pensam que a cura está ligado a algo muito complicado e muito caro de se fazer. E não é, né? Só dou uma pausa aqui. A Cris escreveu assim, mas também tem o outro lado extremo, que é o meu caso. Eu não consigo dizer não e quero ser a salvadora do mundo. E não consigo cuidar de mim e quando eu consigo, ainda me sinto culpada. A Cris é mãe e avó. Então, existe muito isso. Eu me deixo para depois, sempre, me deixo por último. E quando eu vou me cuidar, a sensação é de que eu estou abandonando os outros. Só que eu sempre faço
aquela analogia com quando você está andando de avião, a primeira coisa que eles falam é que se acontecer alguma coisa, máscaras de oxigênio vão cair. Em quem Uhum. você vai pôr primeiro? É no outro? Não. Você vai pôr primeiro em você, para você estar bem, para você cuidar do outro. E quando você faz isso, quando você aprende a se priorizar, a dizer o não para o outro, e dizer sim para você, porque quando você está dizendo sim para todo mundo, você está dizendo não para você. E isso dói. Isso transforma em dor. Eu vejo, assim, inúmeras pessoas que têm fibromialgia, por exemplo, que elas só sabem dizer sim, 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 sim para todo mundo. Mas elas não se cuidam, elas não se olham, elas não se priorizam. Então, por exemplo, ela tá ali muito, 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 muito querendo dizer não para a pessoa, né? Então, vamos ali comigo, vamos me ajudar, sei lá, a limpar minha casa, né? Ela quer dizer não, mas Uhum. ela não dá conta de dizer o não. Muitas vezes ela precisa dizer esse não para outra pessoa para ela se respeitar. Tem gente que não dá conta de descansar sem se sentir culpada. Tá morta de É. cansada, não tem mais força, tá esgotada. E quando deita um pouquinho ali no intervalo entre um afazer e outro, se martiriza, porque, poxa vida, como que eu tô descansando aqui, sendo que eu tenho um monte de coisa para fazer? Mas Aham. essas coisas, elas, elas não vão passar do tempo. Só que a sua saúde vai. É. E aí, quando o corpo ele não tá dando mais conta, ele simplesmente te adoece para te fazer obrigar a você parar. Então, eu falo assim, ó, não espere parar por uma doença, né? Pare enquanto você está bem, para você cuidar de você, você continue em movimento. Tem uma terapeuta que ela era repórter. E ela tá, assim, muito dando palestra e tal. E ela fala muito isso, assim, faça pausas, descanse, desacelere para você continuar em movimento. Porque o burnout, por exemplo, é um movimento tão excessivo que chega num ponto de você travar. Você não consegue raciocinar, você não consegue, você dá um apagão ou desmaia, né? Geralmente o primeiro sintoma assim já é desse nível, né? E um dos sintomas que ela falou, que ela começou a perceber que não estava legal a vida dela, ela não tinha tempo para lavar o próprio cabelo. Você vê o tanto que é sério, o É. tanto que chega num ponto que a própria pessoa ela não consegue perceber que ela está exagerando, né? Então, eu vejo muito isso, assim, para, descansa, diga não. Por exemplo, o que eu faço muito? Eu trabalho com os florais. Porque eu tenho floral, por exemplo, que ele ajuda a pessoa nessa tarefa de dizer o não. Porque tem algumas pessoas que elas estão assim, quando criança, elas foram tão bonitas, assim, punidas, né? E banidas de dizer não para as pessoas que elas eram obrigadas a, por exemplo, cumprimentar um adulto chato, um Uhum. adulto que atentava a ela, alguma coisa assim. Então tem que abraçar, tem que dar benção, olha no meu rosto. Uhum. Essas coisas, elas fazem com que a criança ela entenda que eu não posso dizer não para ninguém. Porque se meu pai e minha mãe estão me obrigando a dizer, gente, que isso, que eu tô toda festejando aqui. Acho que ele me viu muito alegre aqui, ele quis comemorar. Então, assim, essa criança, ela, poxa, meu pai e minha mãe, que eram para me proteger, estão me obrigando a fazer uma coisa que eu não quero. Quando essa pessoa vai crescendo e na vida adulta, ela não consegue dizer não para ninguém. E o não, ele é libertador. No começo, quando você começa a pontuar isso, a falar, não, eu vou começar a falar não para as coisas que pesam para mim. No comecinho você vai sentir um pouco, às vezes, culpada. Mas depois você trabalhando isso,
é, é libertador. Você poder falar não, porque você não quer, ninguém é obrigado a nada. Então, se você não quer ir falar não, a pessoa tem que entender também. Se não entender também, ela que se resolva, né? Porque a gente também não é obrigado a falar sim para tudo, né? E pesa muito, porque às vezes você fala sim para uma pessoa, e igual você falou, tá falando não para você, você tá ali, ó, para resolver um negócio seu, para fazer uma coisa sua. E aí a pessoa pega e te pede um negócio. E se você deixa de fazer um negócio para você, para fazer para o outro, é quando você está dizendo não para você. Então, isso também traz, né, alguns problemas. Olha para você ver tanto que uma coisa gera outra. Essa semana teve um caso de uma pessoa que a vida dela toda foi assim. Ela sempre falando não para ela e sim. E aí, de um relacionamento assim, onde a cultura do esposo era muito rígido, muito duro. É uma pessoa que não teve. Aquelas pessoas que não têm carinho acham que não recebeu também não vai dar, né? E aí Aham. ela cresceu nesse relacionamento, desenvolveu esse relacionamento carente, teve os filhos, e aí nunca podia fazer nada. E aí depois aí ela se foi deixando a vida dela para poder servir a família e deixando ela de lado. Nós temos, o papel da mulher é servir a família? É, mas ela faz parte da família. Então ela não pode servir só